Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e a gente ainda está aqui nas comemorações dos 10 anos do blog do Chiquito no YouTube, emendado também com a comemoração dos 9.000 seguidores no canal, né? E canal difícil de crescer esse aqui, né? Estão aqui há 10 anos para chegar nos 9.000, mas vamos lá, a gente persevera. E na comemoração aqui, no segundo vídeo de comemoração dos 10 anos e dos 9.000 seguidores, Chiquito responde. Eu vou responder perguntas enviadas aqui para mim no YouTube, na postagem que eu coloquei lá no YouTube pedindo pergunta, vou responder para vocês. Então fica aí, vou soltar uma vinheta e a gente já volta com mais um Chiquito Responde. Vamos lá começar mais um Chiquito Responde, as perguntas enviadas por vocês na postagem que eu faço, né? Por isso que é importante você curtir o canal, ativar o sininho, né? Para você receber as postagens como essa, da qual eu peço perguntas para vocês. E vou começar a pergunta aqui do meu grande amigo Flávio Quintal. Quais cuidados são fundamentais para utilizar acrílicas em aerógrafos traçadores como o AG2 da GAT? Apenas diluição é suficiente? O excesso de diluente não compromete a cobertura? Uma boa pergunta e uma boa observação. De fato, você vai trabalhar com uma tinta acrílica, né? Uma tinta mais pesada. Você vai ter, sim, problemas nos aerógrafos mais finos. No AG2 nem dá tanto problema assim. Os GAT são bons aerógrafos para trabalhar com tinta acrílica, mas tem alguns aerógrafos que vão sofrer bastante. Tá? Aumentar demais a diluição, deixar a tinta mais diluída, pode sim melhorar a efetividade da saída do aerógrafo. Eu tô com o nariz sujo, onde eu me sujei meu nariz? Pronto, agora limpei. Pode ajudar na efetividade, né, de você tirar a tinta de dentro do aerógrafo, mas você vai perder eficiência na hora da tinta bater no kit, porque essa tinta está diluída demais. E sim, se você diluir demais qualquer tinta, você passa do ponto de otimização e ela passa a perder textura, ela para de fixar nos lugares, pelo menos uma forma que ela deveria trabalhar. Não existe uma fórmula mágica para isso. Primeira coisa que eu recomendaria é você usar sempre os diluentes mais adequados possíveis, né? Você vai usar uma tinta de determinada marca, começa experimentando os diluentes e os aditivos dessa própria marca, na esperança de que tal marca tenha de fato desenvolvido e feito testes e colocado no aerógrafo, dado para o aerografista bom testar, né? Nessa esperança, a gente sempre acredita que os diluentes próprios das próprias marcas vão sim acarretar numa melhor performance. Outra parte desse acerto parte do modelista. Tá? Quando você está tratando com uma tinta que está com seu grude afetado, sua textura afetada, cabe também ao modelista segurar um pouco o dedo, fazer uma pintura mais lenta, com camadas mais finas, né? Coisas que às vezes a gente resolve com uma camada numa tinta automotiva ou uma demão numa tinta automotiva. Numa tinta base d'água, talvez seja necessário uma camada, duas, uma passada, duas, três, né? Deixar aquela tinta menos volátil secar, endurecer em cima da superfície, né? Às vezes a gente resolve esses problemas aumentando a diluição, com os diluentes apropriados e também trabalhando com um pouco de calma. Tá? O maior mal do aerografista que migra para tinta acrílica é ele achar que ele vai trabalhar do mesmo jeito que ele trabalharia com a tinta automotiva. Tem uma adaptação aí, tem um tempo de preparo para que isso efetivamente aconteça, mais devagar, abrir menos o aerógrafo, manter sempre a pontinha do aerógrafo seca, porque tinta acrílica vai parar ali na pontinha do aerógrafo, sim, vai acontecer. Tá? Fazer muitos testes, treinar bastante, pegar o feeling da tinta,
às vezes muda de uma marca para outra, você sai da Tom Color, vai para Talento, você vai sair da Talento, sai para Amo, dá uma mudadinha no feeling, na percepção, né? É coisa de vivência, adaptação e também a hora que você se adaptar bem a uma tinta, uma marca, uma cor, uma resina, sossega o pito, fica de boa um pouco nessa tinta aí, tá? E quando você for trocar de marca, talvez você precise de novo um tempo de aclimatação dessa tinta aí dentro do seu aerógrafo. Próxima pergunta, querido Marcos Amorim. Qual sua técnica preferida para simular em aviões camuflagem para neve, apresentando desgastes devido ao uso? Esta pergunta é tão boa que não daria para responder ela por completo num vídeo que não falasse especificamente disso, tá? Então eu tentarei ser raso e sucinto, mas ao mesmo tempo tentar passar o máximo de informação possível. Nós temos que levar em conta dois fatores, tá? Primeiro fator, existe a camuflagem de inverno dos tanques e existe a camuflagem de inverno dos aviões, falando lá de Segunda Guerra, tá? Os tanques, a grande parte deles, eles eram caiados. Igual a gente caia base de árvore para a formiga não subir, caiava-se o tanque, porque além de tudo o cal, além de tornar o veículo camuflado na neve, a cal também era um bom anticongelante. Então o veículo não congelava porque ele estava coberto de pasta de cal. Na aviação, utilizou-se a pasta de cal, mas menos do que utilizava-se na militaria. Então, muito do que a gente vê da camuflagem de inverno de aviação, os aviões foram pintados, foram recolhidos e pintados de branco, com uma tinta branca. As tintas brancas da aviação alemã, por exemplo, tem até numeração, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar qual o caso que nós estamos tratando. Se a gente está caiando um avião, ou se a gente está fazendo uma pintura de inverno, que é uma pintura, né? Pintura, pistola, tinta, diluente, tá? Que é a grande maioria dos casos. Até porque o alumínio, ele não reage muito bem a cal. Eles não conversam tão bem quimicamente falando. Então, evitava-se um pouco. Mas teve, né? Stuka teve pintura de cal, né? Alguns aviões russos também tiveram pintura de cal, mas o mais comum era pintar mesmo, tinta branca e pintura. Também temos que levar em consideração a escala. A gente tem aquela técnica famosa do spray de cabelo, do sal, do shipping. Essa é uma técnica muito legal para ser feita, mas eu reservo essa técnica para aviões de escala grande, né? Um 48 eu já acho pequeno para essa escala, porque além de tudo esse efeito ele fica muito pesado, ele fica muito carregado. Eu acho que ele vai funcionar bem, ele vai conversar melhor lá com escala 1.32 ou maior, tá? Pintura não 72, não 48, aí eu recomendo aerografia mesmo. Recomendo pintar de branco, tá? Ajuda às vezes a gente acertar a camuflagem, é um truque que estica um pouco a pintura, mas o nosso cérebro, nossa coordenação entendem isso de uma maneira melhor e executam isso de uma maneira melhor, que é você reproduzir como foi feito aquele avião. Então, se está com dificuldade, ele tem aquelas camuflagens que aparecem uns pedaços da pintura, começa por essa camuflagem, tá? E depois você pinta de branco. Vai ter uma dificuldade aí na ancoragem, o branco subindo em cima de outras cores? Vai, mas a organização mental dentro da sua cabeça para você fazer esse processo vai acabar funcionando melhor. Você vai conseguir reproduzir. Então você faz o avião, você imagina que você tem um avião que você camuflou e chegou o inverno, te pediram para você fazer aquela pintura de inverno. Aí você faz no aerógrafo mesmo, ou às vezes dá até para fazer num pincel, num esquema de dry brush. Meu amigo Paulo César Silva Matos fez uma pergunta: como você vê o futuro do hobby com o uso crescente de impressoras 3D? Será que há alguns anos os kits serão apenas STL para baixarmos e imprimirmos em casa? Antes de responder, o meu amigo Ney Ferreira mandou perguntas mais ou menos do mesmo teor, então eu vou ler elas também. Ele me mandou um monte de perguntas aqui,
né? Falando a respeito de impressão 3D. Você acredita que em Opens deveria haver uma categoria diferente para kits impressos 3D? Como que você interpreta as mudanças trazidas pela impressão 3D? Então, juntando essas 3 perguntas de impressão 3D, tem outras ali do Ney, eu já leio. Essas 3 perguntas de impressão 3D. Então vamos lá. Primeira pergunta: impressão 3D vai substituir os kits? Não, não vai. Não vai. Isso está longe de acontecer. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Porque o kit ele é um colecionável. Eu falo muito disso aqui. O kit é um colecionável. O kit não é só o ato de montar. A indústria estima que apenas 6% dos kits, eu já falei isso aqui em vários vídeos, uma informação que eu obtive direto de um fabricante, 6% dos kits produzidos pelas fábricas serão de fato montados, ou seja, a cada 100 kits que eles fabricam, apenas 6 serão montados. Os outros circularão entre as coleções de forma de colecionável. A impressão 3D, ela é muito legal, ela é muito divertida. Eu amo a impressão 3D. Mas o impresso 3D não tem caixa, não tem manual, não tem decalque, não tem edição especial, não tem rolo com o colega, não tem feira do rolo, não tem relançamento, não tem Prof Pack, Wicked Edition, não tem nada. A impressão 3D, ela é muito legal, mas ela resume muito o trabalho apenas lá da montagem e do acabamento final, tá? O kit, ele vai muito além disso, né? Ele tem muito valor agregado que vai muito além da montagem. Inclusive tem muito kit caro por aí, muito kit valioso, muito kit que circula de mão em mão, que é uma porcaria, que é melhor não montar mesmo, né? E o modelismo, nesses 10 anos de impressão 3D que nós temos aqui, o que concomita as duas coisas, né? O 3D e o plástico modelismo está crescendo, tá? Eu não sei se é causa e efeito da impressão 3D, mas o fato é que na era da existência da impressão 3D nunca se vendeu tanto kit. Então essa ameaça está longe de acontecer. Você acredita que deveria haver categorias diferentes para kits impressos 3D? Não, não deveria, não deveria, não, a gente não deve abrir esse preceito, esse precedente de você separar o que foi impresso 3D e o que foi injetado. Primeiro, porque de fato, no resumo da ópera, o que está pronto em cima da bancada, aos olhos de quem julga, deveria ser irreconhecível a construção da base, a matéria-prima daquilo, porque a gente vai avaliar o trabalho do artista e não que kit que ele usou ou se ele imprimiu, o que ele fez. A gente vai julgar a intervenção do artista em cima daquela peça, a intervenção do modelista em cima daquela peça. E a gente não sabe, né? A gente olha para o kit, a gente não sabe se é um Tamiya, se é um Italeri, se é um impresso 3D, né? A gente até sabe, mas não é, esse tipo de coisa não é levado em conta, né? E de novo, tem uma congruência, tem um universo aqui que está se encontrando no mesmo espaço, porque hoje você tem kits que já vêm com peças impressas em 3D e você já tem kits de marcas de kits sendo feitos em impresso 3D, né? Mas e aí? Por mudar o modal de fabricação, a gente vai abrir um precedente e segregar essas categorias. Isso abre um precedente muito perigoso. Porque aí a gente vai ter que separar kit de impresso, impresso de scratch, scratch com sucata com scratch feito na unha, né? E não é isso a intenção dos eventos, ou não deveria ser essa a intenção dos eventos. O evento tem sim suas separações, temas, escalas, iniciante e principal. Já temos essas divisões. Criar novas divisões para modais de fabricação diferente abre um precedente perigosíssimo. Perigosíssimo. Sem falar que a impressão 3D ela tem um potencial muito grande de trazer gente, de vir gente, de criar novos modelistas,
Então, nenhum movimento de segregação do plastimodelismo com a impressão 3D deve ser louvável. A gente deve caminhar para que essas duas coisas andem juntas, para que o maker se ache modelista e o modelista se ache maker, e no final a gente ter uma coisa só, o modelista maker, ou maker modelista. E como eu interpreto as mudanças que a impressão 3D trouxe para o hobby, fantástico, maravilhoso. A impressão 3D, ela vai aposentar, por exemplo, fotoete, vai aposentar um dia comprar resina, né? Fotoete quebra muitas barreiras, então a impressão 3D quebra muitas barreiras, então a gente consegue acessar coisas que foram projetadas, modeladas do outro lado do mundo, chegam aqui para nós sem pagar a taxa do amor, caixinha do correio, né? A impressão 3D eliminou algumas fronteiras que a gente tinha no hobby e abriu possibilidades de qualquer um modelar suas peças, todo mundo poder corrigir seus kits, melhorar seus kits, criar seus próprios kits, fazer seus garage kits, né? A impressão 3D trouxe bastante vigor para o plastimodelismo, trouxe sangue novo, trouxe fôlego novo para o plastimodelismo. Vou continuar lendo as perguntas do Ney aqui, agora ele mudou um pouco de assunto, né? Você acredita que haverá outras iniciativas como a Italeri no Brasil, de outros fabricantes de kits ou acessórios? Olha, difícil saber, assim, né? Eu não sou a mãe de Ná do plastimodelismo para cravar essas coisas. O que eu posso dizer é o seguinte: há pessoas nesse momento no Brasil lutando para isso. Há gente interessada nisso daqui, inclusive gente interessada das marcas. Então, há uma possibilidade grande disso acontecer, né? O sucesso ou o fracasso da Italeri do Brasil, torcemos para o sucesso, afinal, nossa parceira aqui, né? O sucesso da Italeri do Brasil será uma belíssima bandeira para as outras marcas. E como o Brasil ele está cada vez mais isolado do resto do mundo, porque o dinheiro está fraco e as políticas de taxação impedem a gente de consumir algumas marcas, aumenta o interesse de marcas e importadores de utilizarem formas mais seguras e mais concretas de colocar as coisas aqui dentro. Nós temos um potencial muito grande, a gente precisa saber lidar bem com esse potencial que nós temos, né? E tratar bem dessa galera quando eles vierem para cá, né? Não massacrar, apedrejar, jogar saco de cocô nesses caras, não, a gente tem que abraçar eles para vir mais, né? É a salvação do hobby dentro do Brasil, as marcas estarem aqui dentro. A nossa chance de a gente ter um kit em preços realistas, em preços compatíveis com a nossa realidade, é essas marcas estarem aqui dentro, que sabem até iniciativas até mais ousadas, como fabricar dentro do Brasil, né? Isso já aconteceu antes, porque não aconteceria de novo. Aconteceu em momentos piores do Brasil, né? Durante regimes ditatoriais, durante períodos de reserva de mercado. Agora que o Brasil, apesar dos pesares, é um país aberto, um país bem relacionado com os outros, por que não aconteceria tal feito? Você acha que ainda há espaços para lojas físicas dedicadas ao nosso hobby? Cara, essa é uma pergunta também bastante complicada. Essas perguntas tão difíceis de responder, tá? Sim e não. Sim e não, tá? O modelismo, ele se adaptou muito bem ao online, à venda à distância, Mercado Livre, eBay, Amazon, tá? A gente está muito bem estruturado nesse sistema. Lógico que não tem a mesma graça de você passar um sábado numa loja de kit. É fato isso. A gente perde muito sem essa instância, tá? Mas lojas de modelismo, elas têm uma rentabilidade muito baixa e um custo muito alto, e em crises financeiras, em economias fracas, os hobbies são as primeiras coisas a serem cortadas. A internet salva um pouco, porque a internet otimiza funcionários, otimiza a cadeia, né? Então às vezes você acha que você está comprando de uma baita loja e a loja é um cara de chinelo e shortinho na garagem dele despachando kit pelo Mercado Livre, né? A loja, o cara vai precisar do aluguel, dos funcionários, dos recolher todos os impostos, alvará,
sabe? Começa a agregar muita coisa. Talvez seja um pouco precipitado nesse momento, tá? E eu vejo isso também no mundo inteiro. O mundo inteiro, lojas físicas de modelismo são coisas em franca extinção, né? No Brasil isso aconteceu de uma maneira bastante acelerada, mas o fato é que isso é um fenômeno que meio que aconteceu no mundo inteiro aí com o boom da internet. Não foi exclusividade nossa, não. Como você vê o fato de alguns Opens seguirem a cabo as regras do IPMS, tanto o USA quanto o UK. Cara, o IPMS, na minha opinião, tanto o inglês, que é o principal, e o americano, que deriva do inglês, eu acredito que sejam iniciativas muito antigas, sabe? É uma coisa muito antiga, assim, uma coisa muito vitoriano, sabe? Você querer se associar a um negócio internacional, utilizar regras determinadas por um gringo lá do outro lado do mundo, né? Um cara que nunca pisou no Brasil, por exemplo, né? Sendo que a gente não ganha vantagem nenhuma, né? Fazendo parte do IPMS, né? O campeão do IPMS Brasil não ganha uma passagem de avião para ir participar do IPMS dos Estados Unidos, né? A gente não ganha chancela nenhuma, né? Não tem uma cobertura, não é uma FIFA, sabe? É uma coisa, você vai fazer uma federação de futebol no seu país, você se associa à FIFA, né? Você vai fazer uma federação de plástico modelismo no Brasil, você vai se associar à IPMS. Primeiro que a IPMS não associa ninguém, né? Você vai lá, o máximo que eles te dão é eles te autorizar o nome da instituição deles, né? E tem muita gente no mundo que usa o nome IPMS sem ter menor vínculo com a instituição internacional, né? Tem isso aí também. Tem muita gente que se chama IPMS, tirou da bunda esse nome, né? Tem isso daí. E outra coisa, o regulamento do IPMS é uma coisa muito amarrada, é uma coisa muito antiga, que evolui a passo de tartaruga. É aquele tipo de organização que reúne um bando de velho, um bando de avô numa mesa e fica discutindo, achando, no meu tempo não podia impressão 3D nos kits. O IPMS para mim tá completamente ultrapassado e ele não oferece vantagem nenhuma. Ele não tá organizando a Olimpíada, ele não tá enviando emissários, né, para comissões para julgar os nossos eventos. Eles não estão fazendo nada, né? Para mim, eu acho uma chancela absolutamente inútil. Se o regulamento deles tivesse modernizado, adaptado para os novos tempos, fosse uma coisa assim mais elástica, uma coisa aberta a novos públicos, que incentivasse novos modelistas, crianças, jovens, mulheres, a gente ia lá e copiava, né? Mas a gente não precisa ficar com essa síndrome de vira-lata, querendo ficar copiando o gringo, né? Principalmente quando não vale a pena, né? Mais um tempero nessa conversa, tem organizações internacionais que têm regulamentos muito melhores que o IPMS, né? Como o caso da Euromilitaire. Se a gente tivesse que copiar alguém, copia o regulamento da Euromilitaire, não da IPMS. Mas é importante frisar que esta é a minha opinião, tá? Fique à vontade de ter a sua, tá? A minha opinião é essa. O mundo não precisa de IPMS. Os caras querem existir lá no país deles, fiquem à vontade. A gente pode muito bem organizar o nosso e ser feliz. Ninguém tá olhando para uma instituição que carrega o nome IPMS fora dos Estados Unidos ou fora da Grã-Bretanha e falando assim, olha, eles carregam o nome IPMS, eu tô cagando pra isso daí. O Marcelo, assim como o Cardoso Braga, fizeram a mesma pergunta. Como desempenar kits? Resposta para isso sei lá. É difícil desempenar kit, né? E eu não sou um especialista em desempenar kit. Todo mundo vem perguntar para mim. Eu geralmente, quando eu pego um kit empenado, é mais fácil eu guardar a caixa dele e voltar ele pro armário. Eu já tive que desempenar kits na minha vida, né? Esse é um problema que acontecia muito nos kits antigos, né?
Hoje é mais difícil, né? Ainda acontece, o pessoal que guarda mal os kits, que passa muito frio, passa muito calor, né? Aquilo lá vai retorcendo ao longo dos anos, a hora que o cara vai montar, o negócio tá retorcido, tá? Para desempenar kit, cara, precisa de calor. Precisa de calor, água quente, você precisa desentortar o kit dentro da água quente, você precisa calçar o kit, talar o kit, né? Meter tala nele para quando ele estiver quente você trazer ele para o lugar e ele esfriar no lugar, para ele voltar a pegar memória naquele lugar, né? Não tem um segredo, não tem um jeito fácil, tá? É um termoplástico. O poliestireno é um termoplástico, é um plástico que foi deformado através do calor. Para você deformar ele de volta, para você trazer ele para o formato que você quer, você vai ter que usar calor. Você vai ter que queimar os dedos lidando com água quente. Então você vai lá, bota uma panela d'água para esquentar, né? A hora que ela ferver, você desliga teu fogão, dá uns minutos para baixar um pouco a temperatura, para você trabalhar com os 90, 85 graus. Joga o kit lá dentro, deixa o kit ficar quente, o kit precisa pegar o calor da água, até que você vai sentir que o kit amoleceu, você vai lá, desentorta ele, aperta ele, calça ele, põe ele no lugar e você tem que dar um jeito de esfriar o kit no lugar que você quer, porque se você botar ele no lugar e deixar ele esfriar solto, ele volta. Ele criou memória daquela posição nova dele. Então você precisa calor e tensão. Mas não tem uma regra fácil, não tem um jeito fácil, porque cada fuselagem, cada rua, cada carroceria de carro, você vai ter que desenvolver uma ferramenta, um jeito diferente. Não tem uma ferramenta, um ciborgue igual de chassi de carro para acertar kit empenado, né? E às vezes verifica, né? Porque às vezes o kit está empenado, mas se você montar ele direitinho, se você colar bem o kit, né? Colar de maneira correta, com as colas corretas, tensionando, segurando o kit no lugar, a própria tensão da construção do kit coloca o kit no lugar de volta, né? Às vezes é um problema que se resolve sozinho com os bons costumes de um modelista que sabe fechar um pastelzinho. O que fazer para conservar kits montados? Pergunta do meu amigo Daniel Simões. O kit você tem que conservar ele como se fosse um pote de conserva. Não pode pegar sol, então você vai escolher um canto da tua casa ali que não pega sol. Você vai fazer um armário, uma cristaleira fechada, de preferência bem fechada, com mecanismos para fechar as frestas, tá? E tomar cuidado com a umidade. Se você mora num lugar muito úmido, maresia, chove muito, fica de olho sempre, coloca aqueles anti-umidade de armário ou compra um desumidificador, tá? Que o kit, para ele conservar anos e anos, ele não pode pegar sol, ele não pode pegar poeira, tá? Porque a poeira, ela pode trazer coisas nocivas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a nossa poeira ela é meio ácida da poluição. Então aquela crosta de poeira que pode ficar em cima do kit pode atacar algum acabamento, oxidar alguma coisa dentro do kit. Então é ideal que não pegue poeira. É ideal que você tenha uma rotina de limpeza, né? Limpe tua cristaleira 3, 4 vezes por ano com um pincelzinho, tira bem a poeira para aquela poeira não ficar acumulando lá dentro. E umidade. A umidade é importante porque boa parte das tintas que a gente usa, principalmente tinta acrílica, elas são locais bastante receptivos para bolor, kit embolora. Principalmente kit pintado com tinta acrílica, seja Tamiya, seja Tom Color, seja Vallejo, a tinta acrílica ela é bastante atrativa para bolor, kit mofa, se você guardar ele num lugar muito úmido. Sem luz do sol, sem umidade, sem poeira. Seja feliz. Seus kits durarão muito tempo. Deixa eu responder uma fácil aqui antes de responder uma difícil. Ricardo Rocha. Qual a diferença entre isopropílico e algo comum mais água como solvente de tinta acrílicas? Bom, o álcool, o etanol, vem da cana, né? Isso aí o Chiquito não precisa explicar. O isopropílico, o isopropanol vem do petróleo. O isopropanol, o álcool isopropílico, ele pode ser chamado também de álcool sintético. Ele é um derivado de petróleo
que imita os comportamentos químicos, tanto pH quanto volatilidade, evaporação do álcool, tá? Então, por isso que a gente chama ele de o isopropanol de álcool isopropílico. E a grande vantagem do álcool isopropílico é que, por ele ser sintético, a gente consegue fazer ele puro. Ele não tem impurezas dele, né? Ele é algo completamente controlado. Já o etanol, a gente não consegue fazer ele, por exemplo, totalmente livre de água. Então ele sempre vai ter pelo menos 1%, um pouco mais de 1% de água. A gente não consegue pureza com ele. E esse pouquinho de água que ele tem já pode interferir tanto no pH, quanto na volatilidade, quanto na condutividade elétrica, né? Para o pessoal que limpa produto elétrico só usa álcool isopropílico, né? Não usa álcool como álcool comum. Ele oxida as peças, ele dá curto nas peças, né? E o álcool isopropílico, ele imita as características do álcool, mas ele tem algumas características potencializadas. Então, as características químicas que envolvem a diluição e a solvência de tintas são mais fortes e mais controladas no isopropílico, tá? Por isso que o isopropílico é mais eficiente e a gente dá preferência para uso dele. Meu amigo Geraldo Sampaio, Chiquito, gostaria de saber sobre a utilização de folha de alumínio no acabamento dos kits. Seguem as dúvidas. Além do Body Metal Foil, folha de Body Metal, que é difícil de achar e é bem caro, podemos utilizar folha regular de alumínio? Como colar adesivos que temos por aqui? Já ouvi falar de verniz mordente, por exemplo. Olha, dá para usar a folha de alumínio, tá? Dá para colar com cola branca. Você faz uma misturinha assim de água, de cola branca com água, bem ralinha, assim, uma gotinha de detergente para isso aí correr bem. E você vai colando papel alumínio como se fosse um papel de parede. Você vai pondo um pouquinho de cola, vai espalhando assim, vai esticando ele com bastante calma, para dar tempo. A própria tensão ali da cola vai colando ali na superfície. Depois que você termina, você deixa uns 2-3 dias para secar, para que não endurecer bem, tá? O acabamento fica até razoável, mas dá muito trabalho. Muito trabalho. É muito desgastante, tá? Hoje eu não recomendo você pintar um avião, por exemplo, você fazer um revestimento de papel alumínio. Eu acho que é completamente despropositado com a quantidade de tinta alumínio que a gente tem aí. Algumas tintas ótimas, algumas tintas excelentes para trabalhar, né? 1000 vezes mais fácil do que ficar cobrindo. Tanto com o Body Metal é chatíssimo de usar, né? Não pense que tá difícil de achar, mas a hora que eu achar um Body Metal eu vou ser feliz com ele. Pelo contrário, você vai sofrer 10% a menos só com o Body Metal do que com a folha de papel alumínio. Se você quiser usar, né? A segunda pergunta, compensa utilizar, né? Para friso, para detalhes, tem o Body Metal da segunda divisão, né? Acha-se aqui no Brasil, faz tanto tempo que eu não uso a minha que ela tá empoeirada. Ou a fita cromada, né? Fita cromada baratinha, pega, brilha, você passar um cotonetezinho, ela volta a brilhar, né? Você fazer um friso, alguma coisa assim, né? E quer usar fita, né? E não tem o Body Metal, essas fitas cromadas fazem bem esse serviço. Elas correspondem bem. Apesar que também hoje eu já consideraria fazer diferente. Hoje você já tem tintas cromadas excelentes, como o caso da tintinha da Spy, as canetinhas da Molotov, né? Já consegue bons acabamentos sem precisar empapelar. Empapelar é difícil. Na nossa cabeça parece que vai ser super fácil. Assim, não, vou revestir ali de fita, de papel, vai ficar lisinho, bonitinho. Você começa a executar isso aí, você vai ver que é infernal de chegar no acabamento que você queria. Ponto final, respondi tudo, hein? As perguntas que me mandaram, eu respondi. As que não me mandaram, eu não respondi, óbvio, tá? Vídeo acabando, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ajuda muito aqui o seu like. Fique de olho nas lives, este é um canal de lives, estou encerrando essa gravação aqui, que daqui a pouco tem uma livezinha para fazer, nós estamos sempre ao vivo por aí. E é claro, eu queria agradecer demais todos vocês por esses 10 anos de pouca, porém excelente audiência do Blog do Chiquito.
principalmente os padrinhos do Blog do Chiquito, a galera que carrega esse canal nas costas. Somos poucos, mas somos muito bons. Muito obrigado, padrinhos do Blog do Chiquito, por esses 10 anos e pelos próximos que virão, com toda certeza, cada vez melhores, ou não. Encerrando esse vídeo por aqui. O canal está crescendo, então o próximo Chiquito Responde não vai demorar muito. Fica de olho para você mandar suas perguntas. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Um beijo, turma. Fui!